Olá, eu sou Pamela Martins e você está em mais um episódio do Entre Flores e Cicatrizes. Hoje nós seguimos com a série Cartas para a Menina que Eu Fui. E essa carta é para a menina que confundiu carência com amor. Porque existe uma diferença muito grande entre querer amar alguém e precisar desesperadamente ser amada. E às vezes, a gente só descobre essa diferença depois de algumas feridas. Então vem comigo. Você cresceu. Ou pelo menos achava que sim, porque existe uma fase cruel da vida em que a gente ainda é menina demais para entender o mundo, mas adulta demais para continuar sendo tratada como criança. E é justamente aí que a confusão começa. Porque você carregava feridas que ninguém via. A rejeição, o medo do abandono, a necessidade de ser escolhida, a sensação constante de nunca ser suficiente. E então chegou a adolescência, essa fase em que tudo parece urgente, tudo parece eterno e qualquer migalha de atenção parece amor. Mas antes mesmo de querer viver um romance, você já amava a ideia de ter um. Você escrevia poesias, cartas para o seu futuro amor, cartas para alguém que talvez ainda nem existisse, mas que na sua cabeça já tinha nome, rosto e destino. Você sonhava muito, imaginava muito. Tinha um coração absurdamente apaixonado pela possibilidade do amor. E enquanto muita gente vivia a adolescência como fase, você vivia como um roteiro. Queria um amor bonito, profundo, leal, daqueles que enxergam a alma antes da aparência. Queria que alguém olhasse para você e se apaixonasse pelo seu coração, pela sua intensidade, pela forma como você sentia tudo demais. Mas a adolescência nem sempre é gentil com meninas assim. Porque enquanto você escrevia cartas de amor, os meninos estavam mais interessados nas meninas que chamavam a atenção. E isso doía, porque parecia que ninguém enxergava justamente aquilo que você tinha de mais precioso: o seu coração, a sua profundidade, a sua capacidade absurda de amar. E você começou a se perguntar: o que falta em mim? Por que comigo não? O que eu preciso fazer para ser escolhida também? E sem perceber, você começou a se moldar, tentando caber, tentando pertencer, tentando vestir uma versão sua que parecesse mais fácil de amar. Você tentou ser menos intensa, menos sensível, menos estranha, menos você. Porque parecia que ser você nunca tinha sido suficiente. E foi aí que a sua busca começou. A necessidade de aprovação, a vontade de ser validada, o desejo quase desesperado de finalmente ser escolhida por alguém. Porque talvez, se alguém te amasse romanticamente, aquilo resolvesse tudo. Talvez um namoro te preenchesse. Talvez um romance te curasse. Talvez um eu gosto de você consertasse anos inteiros de vazio. Mas ninguém te contou que carência usa fantasia de amor. E ela engana bonito. Ela faz a gente chamar migalha de banquete. Faz a gente romantizar a ausência. Faz a gente aceitar um quase amor como se fosse milagre. E na adolescência tudo parece gigante. Uma mensagem não respondida vira rejeição. Um olhar vira promessa. Um quase vira esperança. E muitas vezes nem existia amor ali, mas você estava procurando cura. E quem procura cura, às vezes se apega até ao que machuca. Você queria amor e acabava aceitando confusão. Queria segurança e encontrava ansiedade. Queria ser escolhida e acabava se perdendo de si mesma. Quantas vezes você chamou de amor aquilo que era apenas medo de ficar sozinha? Quantas vezes insistiu porque acreditava que ser deixada confirmaria todos os medos que você carregava sobre si mesma? Que não era bonito o suficiente, boa o suficiente, interessante o suficiente. Então você dava mais, tolerava mais, silenciava mais, porque aquela adolescente ainda era a mesma menina tentando merecer amor, só que agora procurava isso nos braços errados. E o coração foi se partindo aos poucos, em pequenas rejeições, pequenas despedidas, pequenas decepções, até que você começou a acreditar que amar era isso. Dor, ansiedade, insegurança, espera, mas não era, nunca foi. O problema é que ninguém tinha te ensinado a diferença entre amor e validação emocional, entre presença e dependência, entre ser amada e ser apenas aceita por conveniência. E foi então que Deus começou a mostrar algo que mudaria tudo. Esse vazio dentro de você não tinha o tamanho de um relacionamento, não tinha o tamanho de um homem, não tinha o tamanho de um romance adolescente. Tinha o tamanho exato dele, porque existem espaços que nenhuma mão humana alcança, feridas que nenhum beijo cura, ausências que nenhum namoro preenche. Existe uma fome na alma que só o céu alimenta.
E até entender isso, a gente continua pedindo para pessoas aquilo que só Deus pode oferecer: pertencimento, identidade, valor, amor sem medo. E então eu me lembrei da mulher samaritana. Uma mulher que também tentou encontrar saciedade em muitos lugares, mas que mesmo assim continuava com sede, até encontrar Jesus. E como ele mesmo disse: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E olha que profundo. Aqui, Jesus não estava falando apenas de água, ele estava falando de alma, daquele vazio que a gente tenta preencher de tantas formas diferentes e que continua existindo até encontrarmos a fonte certa. Hoje, eu olho para você adolescente e não sinto vergonha, eu sinto compaixão, porque você não era dramática, não era exagerada, não era intensa demais. Você só estava tentando ser amada com as ferramentas que tinha, procurando o amor humano, o abraço que a sua alma realmente precisava. E eu queria sentar ao seu lado, naquela fase confusa, naquela versão sua que acreditava que precisava ser escolhida por alguém para finalmente se sentir suficiente. E eu te diria com todo carinho: você não precisa diminuir a sua essência para caber no desejo de ninguém. Você não precisa ser escolhida por um menino para confirmar o seu valor. Você não precisa chamar carência de destino, nem confusão de amor, nem insistência de propósito. Você não precisa ser salva por alguém. Você só precisa ser encontrada por Deus. Porque quando Ele te chama de filha, todo o resto perde o poder de definir quem você é. E então você para de implorar por amor e começa a reconhecer quando ele realmente existe. Porque amor não confunde, não manipula, não diminui, não faz você implorar por migalhas. O amor cuida, permanece, traz paz. E o primeiro amor verdadeiro que você precisava conhecer não vinha de um romance, vinha do Pai. Então respira, minha menina. Nem todo vazio é falta de alguém. Às vezes é só saudade de Deus. E quando Ele ocupa esse lugar, você descobre que nunca foi sobre encontrar alguém para te completar. Sempre foi sobre voltar para casa. Como o filho pródigo disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Porque no fim, é para casa que o coração sempre esteve tentando voltar. E talvez esse episódio tenha encontrado alguma área da sua vida. Talvez você também tenha confundido carência com amor. Talvez tenha chamado de destino aquilo que era apenas necessidade de validação. E talvez Deus esteja te mostrando hoje que nenhum relacionamento consegue sustentar aquilo que só a presença dele pode preencher. E talvez o convite do céu não seja para procurar mais alguém. Talvez seja para você voltar para casa. Então, se esse episódio falou com você, compartilhe ele com alguém que também precisa ouvir essa verdade hoje. E se você quiser ler mais capítulos como esse, eu te convido a acessar o meu blog, floresdascicatrizes.com. Lá nascem capítulos sobre fé, cura emocional, identidade, restauração e o amor de Deus que nos encontra exatamente onde as nossas feridas começaram. E por fim, obrigada. Obrigada por caminhar comigo até aqui, nessa jornada de cura, transformação e fé. Que Deus te abençoe. E nós nos vemos no próximo episódio. Até lá!